Fala galera, está começando mais um Pod Caverna e hoje, né, você já sabe, você viu a Lisane aqui, você já sabe que o nosso assunto aqui é um assunto especial, né? Nós vamos falar de samba. Mas espero hoje que o pessoal esteja gostando. Pois é, ó, inclusive aí, deixa aí nos comentários já de uma vez, tá? Se você já viu os outros vídeos ou não. A gente tem uma playlist chamada Samba, então ó, acessa essa playlist ali, você vai poder assistir todos os vídeos que nós já gravamos e esse vídeo aqui vai estar nessa playlist lá, beleza? E hoje nós vamos falar do muso da Lisane. Amor da minha vida. Ó, aqui, vem até uniformizado aqui. Aqui, nós vamos falar dessa lenda que do se samba. Chama Gessé. Gessé. Não é José, é Zeca Pagodinho, mas é Zeca de Gessé. E aí você estava contando a história da foto que inspirou essa imagem aqui. Exatamente, essa foto é ele na varanda da casa dele, na Barra. Aí ele tá todo de roupão, meia, chinelo, gorro, porque era um dia muito frio no Rio de Janeiro, né? E o pessoal que não é do Rio talvez não saiba, mas assim, aqui fez 20 graus, a gente acha que tá nevando. Bota o pullover já. É. Essa aí é que é pro Thiago. Ó, Thiago, tá vendo aqui o seguinte, aqui fez 20 graus, aqui é inverno. Pro Thiago lá 20 graus é alto verão, entendeu? Porque ele tá lá no interior do Paraná, então... Aqui o carioca não sabe lidar com frio. Ó, então a gente hoje vai falar um pouco sobre o Zeca Pagodinho e esse vídeo vai abrir uma série aí que a gente vai falar de figuras assim, importantes no samba e na música brasileira. Só um detalhe importante, a gente não está fazendo uma biografia, tá? Se for fazer a biografia do Zeca, um videozinho não vai dar, a gente tem que fazer um documentário, 20 minutos né? Não tem como. Mas a gente vai dar um panorama aí dessa figura para você conhecer um pouco mais dele. Se você não tem o hábito de escutar o Zeca Pagodinho, para você se sentir estimulado. O Zeca Pagodinho, como eu dizia, eu tenho quase certeza que foi o João Gordo que disse isso. O Zeca Pagodinho é o cara mais rock and roll do Brasil, é o Zeca Pagodinho, com certeza é. Opa galera, então só uma correçãozinha aí, quem disse isso foi o Chorão numa entrevista de 2011. Tô deixando aqui na descrição o linkzinho para você poder ler essa entrevista, inclusive, beleza? Ele é um ícone, assim, acho que para todo mundo, né? Transcende a galera que curte só o som dele. É uma figura, ele é um personagem, né? Sim, eu acho que parte disso é que ele é muito autêntico, né? Nas raízes dele, que a gente falou de samba nos primeiros capítulos, a gente fala muito sobre a raiz, sobre a tradição, né? Eu acho que ele é muito autêntico nessas raízes. Fala assim, não, eu moro na Barra para os meus filhos poderem estudar, mas eu gosto mesmo de morar em Xerém, no meu sítio, né? Sim. Ele tem essa coisa do carioca, da rua, do subúrbio, da raiz, né? E tem uns vídeos engraçadíssimos, né? Inclusive no último vídeo que a gente gravou, falando da diferença entre o samba e o pagode. Claro que a gente teve que recorrer ao mestre Zeca Pagodinho para definir pra gente qual é do samba, qual a diferença do samba e do pagode. Eu tô deixando um cardzinho aqui para você poder assistir esse vídeo depois e ver essa definição maravilhosa. Essa definição é sensacional. Então, vamos contar um pouquinho então sobre esse cara maravilhoso. Então tá, por onde a gente começa? Então, o Zeca, ele, né, a gente acha que o Zeca sempre existiu, né? Eu acho que o Zeca sempre existiu, porque desde que eu sou criança eu gosto do Zeca. Sim. Um amigo meu que é norueguês, eu estava falando em off com você, ele é o maior fã de Zeca Pagodinho. Sério? Que eu conheço, assim. Agora não, é o segundo maior, que você é a primeira. Eu sou a primeira. Porque ele é um cara, além de tudo, ele é um cara muito carismático, né? Sim. E muito engraçado também. O Zeca nasceu no subúrbio do Rio, se eu não me engano, em Irajá. E ele começou a carreira dele na música frequentando sambas, né? Na Zona Norte, nos subúrbios, né? A gente fala muito sobre a periferia no movimento do samba. Então ele frequentava muito a área de Del Castilho e outros locais da Zona Norte, onde tinham rodas de samba, naquele momento ali na década de 60, 70, né, quando tem a ascensão desses compositores, desses artistas. E ele surgiu muito como um compositor mais do que como um intérprete, né? Sim, ele frequentava as rodas de samba do Cacique de Ramos e lá ele fazia verso. A gente também falou sobre os desafios de verso e rima. Então eles iam lá, assistiam a roda, podiam participar, levavam composições. Então dentro desse grupo também tem outras figuras que vão surgir também nesse cenário. O Arlindo Cruz, que é o grande parceiro musical e amigo dele, né, amigo pessoal.
Jorge Aragão, o pessoal do Fundo de Quintal, que a gente também, acho que a gente já falou que no outro eles vídeo, fundaram o Bira Presidente fundou o Cacique de Ramos, né? Uhum. Então o Cacique e o Fundo de Quintal, eles estão sempre relacionados, porque são as mesmas lideranças, né? Uhum. Então é mais ou menos também nesse cenário da década de 70 que ele conhece a Beth Carvalho, finalzinho da década de 70. Que ele chamava de madrinha, né? Que se tornou a madrinha do samba. Isso. Nessa época, ela já era famosa, ela já era uma cantora com penetração na mídia, né, nas gravadoras. E ela dá oportunidade para todo esse pessoal gravar nas rádios e entrar na mídia. A Beth, ela é uma pessoa assim, fundamental, né? E aí a gente pensa assim, não, a Beth é uma pessoa do subúrbio, né? Não. E não. Agora, não vou dar spoiler aqui não, mas vai ter vídeo sobre a Beth Carvalho, então fica ligado aí, tá? Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí pra você não perder. Aí você vai descobrir de onde que a Beth é. Exatamente. A gente falou do Arlindo, né, da parceria musical que eles tiveram. Sim. Ele também tem um outro parceiro compositor, que é o Beto Sem Braço. Tem mais de 300 composições. Olha. O Arlindo tem mais de 500 e poucas. Não tem capacidade de escrever uma música, não imagina o cara escrever 500 músicas. 500 músicas, né? E o Zeca, ele tem uma associação muito legal com os compositores dele. Ele valoriza os compositores. Até porque ele já teve nessa posição, né? De ser um compositor para outros intérpretes. Verdade, né? Tem razão. E, inclusive, ele tem uma série de DVD que é no Quintal do Zeca. Então, que é ele cantando junto com os compositores dele no sítio em Xerém. Então, ele começa a dar a oportunidade dos caras aparecerem também, né? E são ótimas as músicas, todas essas músicas famosas que ele grava, né? Então, tem algumas faixas que ele canta com um compositor, outras que o compositor canta sozinho, ou em dupla com outro. Ah, que legal. Né? E essa série de DVDs é produzida pelo Rio do Hora. Olha, um gigante. Já ouviu falar dele? Eu conheci o nome Rio do Hora a partir do Charles André. Quando eu estava produzindo um dos primeiros sites dele, e o Charles sempre fala dele com respeito enorme, né? Porque o Rio é um produtor. Sim, o Rio do Hora acho que é o maior produtor de samba. Praticamente todos os trabalhos do Zeca tem a mão do Rildo. Ele é maestro, ele é gaitista, ele tem um monte de habilidades musicais, né? E aí eu quero fazer um parênteses aqui. Eu me lembro uma vez, eu estava num Réveillon desse da vida, na casa, acho que da minha irmã, e é aquela coisa, o pessoal sempre coloca para ver o show da virada e tal. E aí passa aqueles artistas que você não gosta muito, quando entra o Zeca, você vê que é o seguinte, é uma orquestra que toca com ele. A quantidade. Tem um cara da flauta transversa, o cara do bandolim, do cavaquinho, do violão sete cordas. Esse cara do violão sete cordas é o Paulão Sete Cordas, também é muito amigo dele. E todo local que ele vai assim na TV, o Paulão tá sempre. Tem um programa legal dele conversando com o Bial, recente assim, deve ser período pré-pandemia. Né? Aí ele conta a história, ele chama o Paulão. O Paulão, não é verdade, aquilo. É assim, Zeca, é assim. Não, e você vê que os arranjos, cara, não são arranjos simples, não. São coisas assim, sensacionais. Cada instrumento, cada coisa. Então, tipo assim, você pensa, pô, o cara é o Zeca tocando, sim. Mas tem, assim, sei lá, 10 com ele ali. A banda dele, os músicos dele são muito competentes. Inclusive, o Dudu Nobre era músico dele. Ele era compositor e cavaco dele. Aí ele viu que o Dudu tinha habilidade, muitas composições e tal. Aí ele também falou, não, agora tu vai gravar o seu. Então ele é meio que o padrinho do Dudu Nobre. Né? Que legal. Dudu mais novo, né? De uma geração mais nova. Sim. Dudu deve ter mais ou menos a nossa idade. Deve ter uns 40 e poucos. 40 e poucos, Mas a sua, tem um pouco mais do que isso. Eu acho que 45. Mas eu me lembro muito quando o Dudu Nobre surgiu, em que a galera dizia assim, não, olha, é um jovem e tal, né? Porque um pouco destoava, né? Ele era um garoto, assim, de, sei lá, 20 anos. Quando ele despontou, no meio daqueles caras gigantes, assim, que já tinham hoje, que é a idade que ele tem hoje, né? Ele tem muitas composições e ele é um cara que estudou música, formação musical mesmo, não é? A gente falou também sobre as escolas de samba, né? Que muitos daqueles músicos aprenderam na prática, né? Orgânico, né? O Dudu não. O que me parece, ele tem
fez escola de música. Ah, que legal. Ele também não é da Zona Norte, ele é da Zona Sul, foi criado na Zona Sul e frequentava as rodas no subúrbio também. Porque são das melhores, né? São as melhores. Nem samba sei bom é se, samba longe. nem sei se tem roda de samba na Zona Sul, né? Do Rio. Tem. Mas não é aquele Tem, samba... mas é uma coisa mais É aquele Nutella. samba sapatênis, né? É um samba sapatênis. Muito bom. Eu acho que o samba tem que ser da Lapa pra dentro. Pra dentro. Pra dentro. Né? Cara... Pro meu gosto, mas tem uns eventos legais, mas eu gosto mais do negócio raiz também. Não, e tem aquela coisa assim, você tá falando de estudo de música, né? Falando mais uma vez do Charles André, vamos convidar o Charles André para vir aqui para falar um pouco sobre Inclusive, eu encontrei o Charles André em Vila Isabel, eu falei com ele, eu esqueci de te contar. Você falou com ele, pô, que legal, bacana. Eu comentei com ele do vídeo que a gente falou dele aqui. Eu falei com ele e com o produtor dele. O Charles, ele estudou música também, volta e meia. No site dele, ele coloca as partituras das músicas dele, que ele escreve as partituras. Então, quer dizer, essa coisa também da pessoa achar, não, que é samba e só porque é samba não tem uma erudição atrás, isso é bastante preconceito em cima, inclusive, do estilo, né? Porque tem pessoas assim que tocam vários estilos, que tocam organicamente, de ouvido e são maravilhosos, mas tem um monte de gente também de vários estilos que são pessoas que estudaram teoria musical, que conhecem ali a parte mais de arranjo, né, cara? Que é um negócio complexo, não é simples de fazer, não. Há um tempo atrás eu vi um trecho de uma entrevista do Dudu, dele falando da importância do músico estudar, que não é só chegar lá, sentar e fazer um som, sabe? Puxando a orelha dos músicos, vocês precisam estudar, sabe? Eu achei legal essa chamada que ele deu, sabe? Você estava comentando aí nessa entrevista do Zeca no Bial, tem um trecho dela que é tão sensacional assim que dá vontade de ficar assistindo em loop, que é quando ele conta que ele estava tomando uma cerveja com o pessoal, e aí o pessoal fala assim, vamos lá visitar a Beth, quando a Beth estava internada, a Beth Carvalho. E aí a história ele vai contando que vai lá, pega essa cerveja aí, bota num saco de lixo e tal, e leva a cerveja. E ele contando, assim, a coisa deve ter sido muito engraçada, mas ele contando aquilo tem uma graça. Aí ele conta que o segurança do hospital fez cara assim, vamos visitar a madrinha. Aí ele foi deixando um rastro daquela aguinha da água do gelo que foi pingando pelo corredor, e ainda... Aí falou que as enfermeiras ainda trouxeram um copinho de plástico para eles beberem e fizeram um samba lá com a Beth. Então, eu penso assim, ele além de ser um artista fenomenal, em termos da produção que ele faz, essa coisa que ele tem de ser uma pessoa carismática, e você percebe que ele não faz isso para ser um personagem. Ele é aquilo mesmo. É a coisa da autenticidade que a gente falou no início, né? Ele é assim. A gente está falando do quão artista fantástico que ele é, mas ele não é aquele cara que ele tem aquela voz poderosa ou padrão, mas ao mesmo tempo ele tem uma personalidade na voz dele. Eu acho que ele tem o toque de Midas. Toda música que ele canta, que ele grava é sucesso, pega. Ou ele tem um feeling muito legal do que do que o povo quer, e eu acho que ele também tem o carisma dele da estoque de Midas, né? Sim. Você estava comentando em off comigo aí sobre alguma coisa do templo, né? Eu ouvi algum podcast falando sobre ele, se não me engano tá no Spotify, eu vou procurar pra gente botar beleza. Se a gente encontrar, a gente bota aqui na descrição. Na descrição, né? Aí que vinha falando que o tempo dele de cantar é um pouco diferente, que ele faz isso muito bem. Às vezes dá uma atrasadinha. Dá uma atrasadinha. Dá uma adiantadinha. Que ele tem essa característica no jeito dele cantar. Mas é isso que dá essa bossa que ele tem, que é diferente, que é dele. Ele é bom versador, que a gente estava falando dos versos também, né? Que ele era o melhor que tinha, né? Sim. Na época dele lá nas rodas do cacique. Essa coisa do verso, né? É muito interessante você falar, porque no outro vídeo a gente comentou que o Partido Alto tem essa coisa meio similar até ao repente, né? Que você tem esse desafio das coisas ali, mas ao mesmo tempo você tem a poesia, né? Eu já vi vários compositores dizendo o seguinte, né? Que a poesia ela é diferente de letra de música. Porque letra de música, você não necessariamente você faz poesia, né? Da forma estrita, rígida ali. Sim, na forma então ela funciona às vezes muito bem porque tem uma música ali levando junto. E realmente, música e letra de música letra de música e poesia são duas coisas diferentes.
Mas a poesia, ela não é só a estrutura. Ela é aquela bosta que tem ali, né, cara? O Zeca, ele tem muitas músicas falando de amor. Boa parte do repertório dele são músicas românticas e parte também são músicas engraçadas, né? Então, tem um CD dele que eu gosto, nem um dos CDs mais venderam, não, chama Juras de Amor. E tem umas 15 faixas românticas, é um CD com a capinha azul. E nesse CD que tem aquela música que foi a abertura de uma novela? Tem, Jura. Acho que essa música não é dele, é uma regravação. É uma né? regravação, acho que essa música é bem antiga, da década de 30. Rosa, assim, década de 30, 40, uma música bem antiga. Bota aí nos comentários se você quer que a gente fale sobre Noel Rosa, beleza? Então ele tem muitas músicas românticas e as músicas dele também são muito do cotidiano, né? O Penetra, que invadiu a festa, aí confusão se instaurou. E assim, a simplicidade dele tá nessa coisa, né, de que você fala, hoje ele mora na Barra da Tijuca, mas aí ele tem aquela música do Caviar, que é uma das mais conhecidas. Se você não conhece Zeca Pagodinho, você certamente já ouviu a música do Caviar. Você sabe o que é caviar? Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Exato. Eu não vou me atrever a cantar não, porque eu sou desafinado. Qualquer hora eu vou ser demitida aqui do Pod Caverna por ficar cantando. Nada, foi afinadinho, foi legal. E aí, essa coisa de uma brincadeira com essa coisa do elitismo e tal, né? Porque, eu nunca comi caviar também não, mas diz que é um negócio sem graça pra caramba. Não tem coragem. Então é melhor você comer um negócio que seja legal, gostoso. Ó, o Rafa tá dizendo aqui que já comeu e que não é bom não. Então, aí ele chega a fazer uma brincadeira com isso. Porque tem a gourmetização do negócio, né? Sim. De você fazer não, comer caviar porque é legal comer o caviar. Cara. Não, bosta o negócio. Então, é sensacional. E tem aquele humor dele, né? Isso é maravilhoso. Uma outra temática também que tem muito nas músicas dele é a questão do candomblé, dos orixás, fazendo a conexão com os primeiros episódios que a gente fala sobre a herança, né? Sim. Da cultura e da religião, da né? religião africana, né? Então, assim, ele exalta muito o candomblé, ele tem umas músicas que é o canto para Ogum. Ele tem um disco chamado Patota de Cosme, que ele tá falando sobre os herês de Cosme e Damião. Ele diz que ele tem devoção, né? Ele é devoto de São Jorge, né? Que é o Ogum na religião afro. E Cosme e Damião. E Dom, né? Na verdade. No espiritismo a gente tem mais um personagem santo ali, que é o Dom. Então, nas imagens católicas são só dois, Cosme e Damião. Sim. Mas da Umbanda tem um terceiro irmão. Você vai ver alguns saquinhos de Cosme e Damião que tem um terceiro entezinho que fica no meio dos dois ali, que é essa entidade. Né? Aí todo dia 27 de setembro ele distribui os doces. Aí ele envolve toda a família, ele é muito família também, né? Aí ele fala que a Mônica ajuda ele a fazer os saquinhos, que a Mônica é evangélica, mas que ela ajuda ele a fazer os saquinhos. E que de vez em quando ele vai na igreja também com ela. Fica um pouquinho, mas vai. Essa relação dele com a esposa dele é um negócio muito bacana, né? Tem, é um negócio engraçado. Tem até uma música que é Provei pra você que eu não sou mais disso, não perco mais o meu compromisso. Eu acho que deve ter sido em homenagem à Mônica, não tenho certeza, mas dá a entender que é isso, né? E o legal de você ter essa produção, você vê isso em escritores, em compositores, é que você vê um pedaço do cara nas músicas ou no que o cara escreve, né? Então o cara tá meio autobiográfico ali, né? Eu acho que essa letra não é dele, não, a composição, mas ele gravou. Mas ele pega pra si, né, o significado. Acho que a letra não. Ou então é dele com mais algum compositor que a gente também pode dar uma olhada. Ainda voltando nos vídeos, nas entrevistas hilárias, né? Ele tem um vídeo contando da festa de casamento dele com a Mônica. Que ele perdeu os convites em algum boteco que ele foi beber depois do show. Aí que a festa dele ficou um caos, que um monte de gente entrou, que ele e a Mônica não conseguiram entrar, que o bolo sumiu, que não tem uma foto. Aí depois de 20 e tantos anos de casado, ele fez de novo uma renovação de votos para que ela pudesse ter a festa, as fotos e tal. Essa história também é muito boa. Muito legal. Uma coisa que eu nunca me esqueço foi uma vez que houve uma tragédia ali na região de Xerém, e você vê aquela enchente, foi uma enchente que aconteceu, uma coisa muito triste. E aí então o Zeca, ele pega o quadriciclo dele ali
E até um repórter para conversar com ele, mas você sente nele que ele não está ali para fazer cena nem nada, não. Não, ele tá Ele dá uma entrevista rapidinho pro cara só para dizer o seguinte, tipo, aproveitar que a imprensa está aqui para chamar atenção para esse problema que está acontecendo, e talvez a imprensa tivesse muito ido para lá porque ele é de lá, e ele indo e voltando ali, ajudando as pessoas. Os vizinhos, tirando de local alagado, ele estava com quadriciclo, né? Cara, você vê assim, que coisa sensacional isso dele, né? Da simplicidade dele. Sim, uma outra coisa também, ele tem um instituto de música que ensina música para as crianças carentes de Xerém. Isso é legal pra caramba. Instituto Zeca Pagodinho. Que bacana isso, cara. Cara, assim, é uma figura admirável, né? Sim. E assim, você pode não escutar o tipo de som que ele faz, mas eu aconselho para você que você escute, porque são sempre coisas muito bonitas, né? São. E ao mesmo tempo, cara, que personagem, que pessoa. Eu sou suspeita, né? Ó, eu quero assim, muito, se você que está assistindo a gente conhece alguém que conhece o Zeca, e fala assim, Zeca, o pessoal do Pod Caverna quer te entrevistar, e você fizer esse meio de campo, a gente vai ser eternamente grato, né? Porque, ó, quem não gosta de Zeca, bom sujeito não é. É ruim da cabeça, doente do pé. Já mudei a letra da música, pronto. Agora é só mandar pro Zeca e esperar um abraço. Então, com essa licença poética aqui, então a gente quer pedir para você, mais uma vez, que dê o seu joinha nesse vídeo, é importante. Compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga ou seu amigo que você acha que vai curtir esse conteúdo. Tá? Se inscreva no canal e acesse a nossa playlist sobre samba ali, que tem uns vídeos muito legais e vão ter outros ainda. Então, se liga aí, fica com a gente aí e, pô, né? A gente se vê no próximo. Adorei a camisa, viu? Vou querer uma também. Essa camisa aqui tá maravilhosa. Isso aqui, ó. Assim. Ainda tá combinando com a sua barba hoje. Pois é, tá vendo? Eu tenho que confessar pra você, não é natural, não. Não sou azul de nascença. Não, Smurf. Droga, me enganou. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.